Fala comigo, galera! Boa noite! Um dia muito especial pra gente aqui hoje. Estamos aqui no Pasquim, falando de política de uma forma diferente, de uma forma bem calma, bem tranquila e bem alegre. Estamos aqui com ele, Pastor Henrique Vieira. É uma honra te receber aqui, você não tem noção. Eu sou Léo Chaves. Eu sou Renan Fumian e a gente está aqui hoje com essa figura histórica aqui, sem precedentes, que o próprio nome já precede ele aqui. Muito obrigado pela presença, de estar aqui junto com a gente, disponibilizar o seu tempo, por estar trazendo essas informações e um pouco mais sobre essa política de uma forma mais leve, de uma forma mais tranquila, sempre levando informação para nossos ouvintes aí, tá? Muito obrigado. Eu que agradeço, obrigado de coração por esse convite, pela oportunidade de compartilhar ideias. Obrigado mesmo, parabéns pelo trabalho de vocês. Então, pastor, para a gente começar do pé direito mesmo, ou esquerdo, melhor dizendo, quem é o pastor Henrique Vieira? Olha, Começou bem. Olha, eu sou filho de Glaucia, de Petrúcio, neto de Ruth, companheiro da Carol, pai da Maria, nascido e criado na Zona Norte, bairro periférico de Niterói, Fonseca. Sou, desde pequeno, discípulo de Jesus Cristo, então isso me constitui muito a minha fé em Jesus. E sou um militante do movimento negro e dos direitos humanos e sempre apostando em construções coletivas para transformar a realidade. Também sou um artista, vou navegando aí na escrita com os meus livros, no teatro, no cinema, na arte da palhaçaria. Eu tenho uma pesquisa e um estudo na arte da palhaçaria, o palhaço, que é o Rabiola. Então eu sou um pastor, artista, palhaço, ativista, mas alguém que vai apostando sempre em comunhão. Eu não sou fruto de uma construção individual ou individualista. Eu sou fruto de comunhão, família, amigos, igreja, coletivos, partido. Então eu sou à medida que me relaciono e me construo com outras pessoas. Que bacana. Então, assim, pastor, você falou que você deu um estudo sobre palhaçaria, é isso mesmo? Eu sou palhaço também. Olha só. Estamos em casa também. Muito bacana. A gente queria saber um pouco mais sobre o que acontece. O status quo hoje dos pastores que entram na política, né? É de um outro aspecto político. Você enxerga a política com uma outra perspectiva. Eu queria que você elucidasse para todo mundo que está te ouvindo, que está te vendo aí no YouTube. Por falar nisso, clique no canal esse vermelhinho que você está vendo aí embaixo, por favor. Explanasse um pouco melhor essa sua perspectiva, essa sua janela que você enxerga a política hoje. Né? Como pastor? Como pastor, ativista, Sim. etc. Política é a dimensão coletiva da vida. Tudo é político. Então, eu entendo como alguém político porque sou um ser humano. Todo ser humano vive em sociedade e essa vivência é política. Eu procuro, a partir dos princípios que orientam a minha vida, minha fé, minha concepção de mundo, agir politicamente em busca do bem comum, da justiça social, da redução da desigualdade, do respeito à dignidade humana. Então, para mim, a política é essa ação coletiva em prol do bem viver, em prol da justiça, da paz, da emancipação humana. Em outras palavras, as questões do mundo me importam desde pequeno. A desigualdade, a fome, a miséria, as múltiplas formas de violência. Eu não quero passar pela vida em silêncio diante disso. Eu quero agir para que a vida seja melhor para todas as pessoas. Isso é sincero no meu coração. A política é esse espaço para construir um ambiente em que a vida seja melhor para todo mundo.
Isso tem a ver com casa, com alimento, com emprego, com renda, com cultura, com liberdade, com diversidade. Política é um instrumento humano para transformar a realidade em prol do bem da vida. Para mim é isso. E o engraçado é que essa visão sua é bem parecida com a visão daquele cara que viveu 2000 anos atrás. O Frei Beto fala que todo cristão é, no limite, discípulo de um prisioneiro político. Jesus foi preso, torturado e executado pelo Estado. É bom lembrar. Jesus não morreu quentinho numa cama de velhice ou por causa de um acidente. Ele foi preso, torturado e executado. Então Jesus tinha uma fé militante, uma fé engajada. Ele anunciava o reino de Deus, que era o reino da partilha, da igualdade e do amor, que era um contraponto ao reino de Roma. Então, na própria época histórica que Jesus de Nazaré viveu, sequer havia essa divisão que hoje nós fazemos entre religião e política. O mundo da Palestina do primeiro século não conhecia essa divisão. Então, a fé que Jesus tinha era uma fé com implicações políticas, em prol do amor, da justiça e da igualdade. Então, sim, acho que tenho certeza de que ser discípulo de Jesus Cristo é se comprometer com essa agenda de vida abundante para a humanidade. Isso se faz na ação política, com certeza. É interessante, né, você falar sobre isso. E como é que você conseguiria... É fácil falar sobre isso, de política e religião, isso, e trazer os dois universos para um só e transmitir isso de uma maneira fácil, de uma maneira audível para as outras pessoas? É um caminho, porque isso é muito sincero em mim. A partir da fé, agir na sociedade para buscar o bem da vida para todas as pessoas. É com essa simplicidade e essa objetividade. Repara, não estou falando, é importante que as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo entendam, não estou falando da fé como um projeto de poder e de apropriação sobre o Estado. Isso desrespeita a democracia, o Estado laico e a diversidade. Então eu tenho muito respeito por todas as experiências religiosas e respeito também a não experiência religiosa. Isso é o Estado laico, que eu defendo profundamente. Então a relação entre fé e política que eu defendo é a fé como princípio que me estimula a agir politicamente pensando na coletividade, não na defesa de um projeto religioso, de uma confissão religiosa, de uma igreja especificamente. O Brasil que eu sonho não é um Brasil que seja a extensão da minha igreja. Isso seria violento. Seria um califado, né? O Brasil que eu sonho é um Brasil que crianças não passem fome. Sim. É um país em que as mulheres não sejam vítimas de feminicídio. Que o meu povo, o povo negro, não seja alvo do genocídio e da violência. O país que eu sonho é um país que os terreiros possam celebrar em paz, sem ameaça, sem violência, que os indígenas tenham as suas terras demarcadas e protegidas, que a Amazônia e toda a natureza da qual nós fazemos parte seja protegida, entende? Que a fé que me estimula não me leva a querer usar a política para expandir a minha igreja. Não. A fé me estimula a agir na política para construir o que nós chamamos de bem viver e bem comum. Uma vida digna e boa para todas as pessoas do nosso povo. Então, é um pouquinho agora de cultura. Vamos lá. Eu vou puxar agora um pouquinho para o meu... Fica à vontade aí. Para a minha militância, né? Eu sou do Conselho Municipal de Políticas Culturais da cidade. Né? Aqui é uma cidade que a cultura ela foi negada, né, por muitos de nós. Aqui era antes, não sei se foi de passado, aqui era era uma área militar, por conta da CSN. Né? A CSN era estatal e aqui era uma área militar. A cultura aqui ela sempre foi perseguida, sempre, e hoje parece estar retornando a esse status quo. Eu queria que você, como ator, como produtor, diretor, palhaço,
falasse um pouco sobre as políticas culturais que estão sendo, de novo, depredadas por esse governo. Cultura é vida, cultura é emprego e renda, cultura é abrir janela de futuro para a nossa juventude. Então, sou um defensor da cultura como experiência humana que precisa ser valorizada por políticas públicas. Então, por exemplo, o que está na nossa plataforma de defesa de país e que tem a ver com política para a cultura? Tem algumas coisas fundamentais. Primeiro, refundar o Ministério da Cultura, destruído pelo governo Bolsonaro. É isso. Ter um ministério com status de ministério, estrutura e capacidade de gerir política pública. O governo Bolsonaro é inimigo da cultura, assim como é inimigo da ciência, das universidades, da educação, da diversidade, da democracia. No limite, é o governo inimigo da vida e da dignidade humana. Mas a cultura é vista como um problema, porque cultura é isso, é vida, é potência, é criatividade, é liberdade de pensar, de expressar. Então, refundar o Ministério da Cultura, e a gente também defende o fortalecimento dos órgãos vinculados ao Ministério da Cultura, por exemplo, a Ancine, para voltar a investir e fomentar a produção audiovisual nesse país. Retomar para nós, povo negro, a Fundação Palmares, pensando perspectiva cultural a partir do povo negro. Então, olha como é importante refundar o Ministério da Cultura, fortalecer os órgãos vinculados ao Ministério da Cultura e cada um com uma política específica para o audiovisual, para o povo negro. Nós precisamos fortalecer as leis de fomento, porque não tem política cultural sem dinheiro. Não tem política pública só no ato da palavra ou da boa vontade. Política pública se concretiza com orçamento, financiamento. E tem pelo menos duas formas de fomentar a cultura no Brasil. O fomento indireto, por meio das leis de isenção fiscal, e acho que isso tem que ser, obviamente, valorizado e defendido, e melhor aplicado, também entendo isso, para que esse fomento indireto chegue aos produtores culturais da ponta, e não só aos grandes produtores culturais. Então eu defendo o fomento indireto. Agora, também acho que essa lei precisa ser aperfeiçoada, para que pequenos produtores culturais também sejam beneficiados por meio dessa lógica que a empresa investe com essa facilidade oferecida pelo poder público para que a cultura seja fomentada lá na ponta. E o fomento direto, que é muito importante. Você tem cada vez mais fatias do orçamento, seja da União, seja do Estado ou do município, um orçamento direto para fortalecer políticas culturais. Agora, qual é a melhor forma de financiar diretamente a cultura? Com participação popular e conselhos verdadeiramente democráticos. É isso. Esse é o ponto fundamental. Porque também não pode fazer conselho fake. Quando o conselho é criado só para ser uma extensão daquilo que o governo quer, você descaracteriza o processo democrático. Então, na minha cabeça, a melhor forma de aplicar recursos, por exemplo, na cultura, que é o nosso tema, é com um conselho democrático, com participação efetiva da sociedade civil, com diversos setores da cultura participando, para que esse fomento direto, estou falando de financiamento, equipamento cultural, editais, para que isso possa acontecer. Então, posso só concluir o raciocínio? Eu já estou. E também nós precisamos garantir a descentralização dos investimentos. Eu falo isso porque também não pode concentrar apenas em grandes espaços, ou capitais, melhor dizendo. Existe uma dimensão que é territorial no Brasil. Então você tem que fazer o investimento circular para além dos lugares óbvios, ou mais badalados, ou mais valorizados. Estamos falando de periferia, estamos falando de favela, estamos falando de interior, estamos falando, no caso do estado do Rio, de todo o estado, sul fluminense, noroeste fluminense,
região dos lagos, região metropolitana, nas próprias cidades do Rio, estamos falando de zona norte, zona oeste, tem um princípio que fica na minha cabeça, em termos de política de fomento direto à cultura: descentralizar, territorializar e valorizar a produção cultural historicamente apagada na história do Brasil. Eu sei que vocês entrevistaram também a deputada Dani Monteiro. Isso. Ela tem um excelente trabalho como parlamentar, articulando política pública e investimento para rodas de rima, para a galera do hip hop. É um bom exemplo na prática do que eu estou falando. Legal. Que você descentraliza, territorializa, vai na ponta, e isso significa estrutura, edital, financiamento, e isso abre a janela de futuro para uma juventude. Você acha que foi mais ou menos isso que a lei Aldir Blanc, a lei emergencial, que agora é uma lei que vai ser anual, né? Isso. Todo ano vai ter agora. E a lei Paulo Gustavo estão fazendo? Exatamente, são leis de fomento direto. Eu acho que elas têm esse objetivo. Nós temos que... Eu posso falar aqui da dimensão política da minha vida eleitoral, porque eu estou como pré-candidato a deputado federal pelo PSOL. Isso é função do legislativo, é fiscalizar para que essas leis, por exemplo, sejam bem aplicadas e cumpram o seu papel. Mas elas têm esse objetivo, na minha opinião. É um fomento direto para poder dar mais segurança aos agentes de cultura, mais previsão, mais financiamento. Porque é um setor, não sei se você concorda comigo, muito marcado pela informalidade, pela precariedade, pela ausência de direitos, por processos burocráticos que às vezes dificultam ter acesso ali ao fomento. Engessa tudo. Então tem que, mais uma coisa, desburocratizar esses processos para facilitar, claro, dentro de uma transparência, legalidade, participação popular. Mas se você engessa muito, você inviabiliza que determinadas pessoas consigam participar. Então, acho que a própria legislação tem que trabalhar nesse sentido, de criar processos mais fáceis e diretos, com transparência e democracia, para fazer com que esse dinheiro chegue na ponta e a cultura cresça. No começo também da nossa conversa, pastor, você disse sobre os seus sonhos, de como realizá-los, de como fazer tudo isso, o que você espera e o que você quer disso para a nossa população, inclusive as pessoas negras e tudo, sobre a bagaçaria. Claro, a gente depara, obviamente, com uma barreira, né? Ali na frente, ali, política, né? Porque as pessoas têm algumas ou preconceito, ou outras intolerância, ou seja qual for. Como é que você lida com isso? Como é que você dribla isso para justamente chegar no objetivo que é o seu projeto ali? Porque o projeto não é exatamente meu, é um projeto coletivo. Sim. E essa é a resposta para a sua pergunta. A melhor maneira de driblar e superar as dificuldades é coletivamente. Força para isso. Eu acho que não tem mudança individual. Sim. Não tem um super-herói que vai lá e resolve tudo. Ninguém sonha sozinho, né? Não, eu acredito muito na pedagogia do Paulo Freire mesmo, sabe? Dessa consciência que se constrói no trabalho de base, no convívio com o povo. Eu acredito nesses processos de transformação, com o povo se mobilizando e lutando por direitos. Então, agora há pouco eu estava numa cooperativa de catadores em Pinheiral em Ação. Sabe, são pessoas se organizando e lutando para ter mais estrutura para um trabalho fundamental de reciclagem que diminui o impacto dos resíduos sobre o meio ambiente e ainda gera emprego e renda. Entende? Você tem um exemplo de agora. Sim. Como se dribla as dificuldades, como se dribla as dificuldades para resolver os problemas. Eu acredito nos processos criativos e coletivos. Sim. A juventude se organizando, o movimento estudantil se organizando, as igrejas com responsabilidade social e sensibilidade humana participando, o movimento feminista, o movimento negro, a luta indígena. Ou seja, esse processo que um olha para o outro, pensa no bem comum, no bem viver, estou usando bastante essas duas expressões,
que é um bem comum é uma vida boa para todo mundo, e bem viver, de poder aproveitar a vida com liberdade, com alegria, com dignidade, vai enfrentar 1000 problemas para isso. Sim. Né? Você falou intolerância, preconceito, gente, mas assim, não podemos desistir e temos que apostar na nossa força criativa e coletiva. As grandes transformações da história acontecem com rebeldia organizada. Aquela indignação que vira coletivo. E aí começa a disputar a rua, a praça, a escola, a cidade, o país e o mundo. Pegando por osmose, né? Tomando a proporção. E a gente perdeu a rua, né? A gente ficou muito tempo sem ir pra rua. A verdade é essa. A verdade é essa. E assim, eu acho que até nessa pauta que eu vou entrar aqui agora, que o Brasil voltou pro mapa da fome, né? A gente está vendo tanta gente aí, cara, aqui na nossa cidade quadruplicou assim, o tanto de companheiros aí de extrema vulnerabilidade. Então, eu queria saber quais as suas... Como é que vai ser superar esses desafios, quais são os projetos para superar esses desafios cara, assim, quem chegar no legislativo hoje vai pegar o Brasil em frangalhos. E como que vai fazer para juntar todos esses cacos para estar... Como que vai fazer isso? O problema da fome, fruto de um país brutalmente desigual. Exatamente. E a gente nunca pode achar razoável essa desigualdade. Ela é gritante, desumana, deveria incomodar o coração de qualquer pessoa. Saber que nesse exato momento tem famílias desoladas pela fome. Não é vontade de comer, é insegurança alimentar grave, gerando subnutrição, podendo levar à morte. E antes da morte, o desespero e a desagregação familiar, e tantas coisas tristes relacionadas à fome. É muito triste. Eu queria começar dizendo isso. Obrigado por essa pergunta, porque não podemos naturalizar comida sendo jogada fora da mansão e ser humano procurando comida no lixo. Esse é o Brasil. E mais absurdo que o absurdo é quando o absurdo deixa de ser absurdo. Quando a gente se acostuma com a maldade, com a violência, com situações tão desumanas. Então esse é o primeiro ponto. Silvio de Almeida tem falado o seguinte: não se trata de reconstruir o Brasil. A tarefa agora é inventar um Brasil que ainda não existia. É a partir de um novo projeto de sociedade. Eu vou tentar materializar algumas coisas assim, mais objetivas e de forma bem resumida. Por exemplo, nosso partido, o PSOL, defende uma pauta que não é do PSOL, mas é desse campo da democracia, que é a renda mínima universal. É possível. É possível você trabalhar o orçamento para garantir essa renda cidadã. Já um primeiro ponto que você garante para todos os brasileiros uma renda mínima, e esse dinheiro vai para a padaria comprar pão, vai para o mercado comprar alimento, vai para a farmácia comprar remédio. O trabalhador não vai pegar esse dinheiro e investir na bolsa. Ele vai pegar esse dinheiro para materializar a sua vida. Ou seja, além de você socorrer o povo e reduzir a fome, você ativa a economia. Eu sou um defensor entusiasmado da renda básica universal. E com prioridade orçamentária e vontade política, você tem como operar essa política. Esse é o primeiro ponto. Ainda sobre a questão da fome, eu não vejo uma saída efetiva sem a gente defender em Brasília uma reforma agrária. A saída para a fome no Brasil passa por investimento e estrutura para a agricultura familiar. Porque não é o latifúndio agroexportador que enche o alimento da família brasileira. Que está alimentando o Brasil hoje é essa agricultura familiar. Eu acho que passa por aí, viu? É uma reforma agrária com investimento na agricultura familiar para garantir
esse escoamento do alimento, e mais, um alimento bom, né? Não seja um alimento envenenado, cheio de agrotóxico, causando muitos malefícios. Dá para falar muito sobre esse tema, mas renda básica universal, investimento em agricultura familiar, me parece que são dois pontos muito fundamentais para atacar esse problema que grita no Brasil hoje, que é o problema da fome. Obviamente, políticas de geração de emprego e renda também entram nesse pacote mais imediato para fazer o dinheiro chegar às famílias brasileiras, os trabalhadores e trabalhadoras, para resolver o problema da fome. Impressionante isso, né? A gente vê uma desigualdade muito grande aí, e quando a gente vê pessoas lutando para igualar, eu acredito isso, né? Tentar, na verdade é essa, né? Tentar igualar talvez seja uma palavra muito esperançosa, né? Mas tentar chegar ao próximo disso, isso é muito importante, o povo brasileiro precisa dessa maneira aí, né? Voltando um pouquinho só no começo da nossa conversa, a gente falou sobre um pouco sobre palhaçaria e tudo. É interessante a gente falar sobre isso, porque antigamente a gente achava que o palhaço estava ali, né, de uma forma para animar alguma coisa ali e tal, e depois isso passou. Hoje em dia você tem matérias e pesquisas sobre isso, tanto até nos hospitais do câncer, porque aqui a nossa empresa e a gente também ajuda também uma entidade também de apoio ao câncer. Nós vemos isso, que essas pessoas elas não levam só uma brincadeira, ligam sua esperança, qualidade de vida. Tem muitas pessoas que melhoram, né, esse tratamento ali que estão passando justamente por causa desse apoio que eles estão tendo, né, tudo aí. Esse projeto que vocês têm é parecido com isso? Leva essa vivacidade, essa autoestima para as pessoas? Como funciona isso? Eu posso falar da minha formação como palhaço. Sim. Nesse momento específico da minha vida, eu não estou numa companhia. Eu fiz um curso de 2 anos e meio, me formei, e sou um artista, sou um palhaço. E eu até quero sugerir aqui, quem puder acompanhar o coletivo Palhaços Sem Fronteiras. Aí, pessoal, fazem isso aí. Trabalho em áreas de risco no mundo inteiro, em campos de refugiados. É uma palhaçaria com muita sensibilidade humana e social. Eu posso falar disso. O palhaço não é um animador apenas. Não que ser animador seja uma coisa ruim ou pequena, não. Mas eu só quero reivindicar que o palhaço tem uma formação artística profunda. O palhaço, o nariz de palhaço, se você for parar e pensar, é a menor máscara que existe. Porque a ideia do nariz, ele é pequenininho, está só aqui no nariz, né? A ideia não é esconder, a ideia é revelar. Não é uma máscara que esconde, é uma máscara que revela. O que isso quer dizer? Que o palhaço é um personagem que eu construo a partir de quem eu sou. Isso é muito potente, porque significa amor próprio, significa autocuidado, significa valorizar as minhas potencialidades. E o palhaço só pode surgir de verdade num ambiente de solidariedade e de respeito. Porque pensa comigo, se eu estou num ambiente de competição, cada um por si, se eu estou num ambiente de intolerância e preconceito, se eu estou num ambiente inseguro emocionalmente, como é que eu posso me expressar? Porque eu posso ser julgado, eu posso ser condenado, eu posso ser zoado. Então, o palhaço, a minha verdade, que é fundamental para o meu palhaço, só pode surgir num ambiente de solidariedade e de respeito. Você pode ser quem você é. Exatamente. Aqui é um ambiente seguro para você cair e levantar, para você rir e chorar, para você ser quem você é. Então, o palhaço é um artista que, ao mesmo tempo, desenvolve amor por si e só pode surgir num ambiente de generosidade. Então, a palhaçaria, para mim, ensina a sociedade, para que a gente possa ser mais solidário e, assim, o melhor de nós possa florescer. Cara, é difícil até de interromper, eu ficava te ouvindo aqui a noite inteira. Total, é verdade. Cara, então, sobre a sua área, já que ele voltou lá na sua área artística, Sim. eu queria que você falasse um pouquinho
da sua participação no Marighella, cara. Caraca, eu fiquei... Aquele filme eletrizante, eu fiquei... Assim, obviamente que é uma história muito triste, né, meu companheiro nosso, mas, cara, aquele padre que você... Como é que foi ser torturada, né? Quer dizer, eu queria que você falasse um pouco sobre esse seu papel nesse filme. Foi fantástico. Eu fiz um freio dominicano e, de fato, existiram freios dominicanos que, a partir da sua fé em Jesus, lutaram pela democracia, pela liberdade, pelo povo brasileiro. Então, olha a minha honra como artista interpretar homens jovens dominicanos, católicos, corajosos, dizendo: a ditadura é perversa, temos que defender a democracia, a liberdade e o povo pobre. E ali fizeram uma logística em apoio a Marighella. Então, foi uma responsabilidade, um privilégio, como artista e como cristão, interpretar cristãos que não se calaram diante do horror da ditadura. E a cena que você falou é que mais me marca, quando eu apareço torturado. Essa cena foi gravada à tarde, mas a maquiagem foi feita de manhã. Eu passei o dia inteiro com aquela caracterização no meu corpo. E foi uma maquiagem longa, demorada. Quando acabou, eu abri os olhos, eu lembro do impacto. Eu até tive uma crise de choro, fui orientado a segurar as lágrimas, me preparando para a cena e para não descaracterizar a própria maquiagem. Mas por que eu fiquei muito emocionado? Porque em mim, embora parecesse muito real, uma maquiagem muito bem feita, em mim era uma maquiagem. No Frei Tito não era. Sim. Então eu pensei, meu Deus, em mim é o privilégio da arte. No Frei Tito foi porrada mesmo, corpo machucado, como tantas outras pessoas submetidas a esse horror de pegar um ser humano e impor a ele um sofrimento gradativo, às vezes até a morte. É bom lembrar que o atual presidente do Brasil é alguém que tem como heróis, pessoas que fizeram isso. É muito triste. Então essa cena foi muito forte para mim, porque tem que denunciar. A tortura talvez seja um dos sinais de maior decadência da humanidade. Como é que você pode pegar um outro ser humano e submetê-lo a uma violência profunda, gradativamente, a um domínio, a um poder, a um horror, é uma perda de empatia, é se monstrificar. Então, quando eu abri os olhos e vi aquilo, eu falei, meu Deus, em mim é uma maquiagem, nos meus irmãos, e tantas outras pessoas não foi. Então, essa foi a cena mais impactante de um belíssimo filme, uma direção muito boa do Wagner Moura, um elenco muito engajado, comprometido com a democracia. Então era um trabalho artístico, profissional, mas todo mundo muito engajado, querendo denunciar as violências do passado e as violências do presente. Eu quero ter o privilégio de contar uma história sobre um cristão daqui, que tem até a estátua dele ali na praça, não sei se você sabe disso, né? Na praça 9 de novembro ali, que ele foi Dom Valdir Calheiros, né? Ele, nessa época aí, né, ele escondia alguém que a PE estava procurando, não sei. Nem sei se eu poderia falar isso, mas estou abrindo aqui, né? Escondia no forro das casas da casa paroquial, das paróquias das igrejas da cidade. A gente fazia isso. É interessante isso, né, cara? Porque ele está justamente falando sobre isso, você citou esse assunto, né? Um outro ser humano subjugar um outro, se achar no poder de ser superior, de ser mais do que um outro, né? Isso tem que parar e acabar justamente por isso, né? E tocando nesse caminho também, nessa série também, que a gente está com pouco tempo também, eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre o livro e a peça que você escreveu, O Amor como Revolução. A gente está falando sobre isso e você tem uma pergunta, além de você falar sobre o seu livro, sua peça, você acha que o amor seria a forma da gente modificar, seria esse o caminho, né? Como a gente volta a falar no começo, né, dessa entrevista aqui, né, daquele Messias que a gente falou, né, que 2000 anos atrás aí, e concorda com isso? E
Como é que você faz para justamente lidar com essas barreiras que você encontra dessas pessoas que não querem, às vezes, acreditar que esse seja o caminho? Primeiro, o amor não é um sentimento apenas. O amor é uma atitude diante da vida. Então, para muito além de uma sensação, de uma emoção, de um sentimento. Essa é a perspectiva do livro, que depois virou peça, o amor como revolução. O amor é atitude, decisão, muito mais do que sentimento. Até coloquei esse trecho numa poesia que fiz por uma música do Emicida, no álbum Amarelo. Então, o amor para mim é ético. O amor para mim é político. O amor para mim é uma decisão de me importar com a vida, de me importar com as pessoas e de agir, voltamos ao início, de agir para que a vida possa ser digna, boa para todas as pessoas. Um exemplo, o racismo é uma forma de violência, produz sofrimento todos os dias, inclusive com seu sintoma, seu efeito final, que é o homicídio. O racismo produz muitas violências até a morte. Ora, se o amor é essa decisão ética de se importar com a vida para que todas as pessoas possam viver em paz e em plenitude, e sendo o racismo um instrumento de opressão e violência, então o amor é antirracista. Entendeu? O amor não é um sentimento entre um casal. Tipo, estamos aqui em casa nos amando, que o mundo se exploda. Isso para mim não é. O amor é uma declaração de que a humanidade e a natureza habitam o meu coração. E sem fronteiras. Sem fronteiras. E óbvio, e eu quero defender que o amor não é ingênuo. O amor não é bobinho, no sentido ruim da palavra bobo. Sim, não é aquele amor não, o amor grita. O grito contra a opressão e a violência, esse grito, às vezes entalado na garganta, é uma atitude de amor. Quando os sem terra ocupam um latifúndio improdutivo e dizem essa terra tem que cumprir uma função social de alimentar o povo, essa atitude rebelde para mim é uma atitude de amor. Quando as mulheres levantam a voz e dizem, olha, o machismo nos mata, é uma atitude de amor. Quando os povos indígenas gritam, queremos viver em paz nas nossas terras, com as nossas crenças, parem de nos matar, é uma atitude de amor. O amor não é uma coisa quietinha, calada, submissa, diante da violência. O amor é um grito, o amor é uma atitude. Ele é tão ou maior, mais forte que o ódio. Mas e ele é amarelo, o amor? É amarelo. Partidariamente, tô brincando. Não, tô brincando. Eu espero que seja vermelho. Não, tô brincando. Essa é uma sacada muito bonita do Emicida, né? Porque ele está juntando duas palavras: amar e elo. Então, o amor é o que construi, o amor é o que constrói um elo entre nós. Nesse sentido, amarelo. Amar no mundo de muros, a rua cada vez mais como um espaço de medo, de suspeita, e gente apostando em arma, em tiro, em fuzil, em operação policial, em chacina, e câmeras. O amor é a ponte. O amor é a reconexão. O amor é a praça pública lotada de novo. Sim. O amor é a conversa que recoloca a gente olhando um olho do outro. Então, o amor transforma muro em ponte. Aquilo que exclui naquilo que conversa. O amor é um elo, o amor é amarelo. Nesse sentido, Eu concordo plenamente. Assim, eu acho que chegando no nosso teto, né, antes de acabar, eu queria que você falasse um pouco, para encerrar, dessa sua nova batalha, que vai ser essas eleições aí. Pois é, eu como fruto de um projeto coletivo, partido, movimentos sociais, artistas, povo cristão progressista, diálogo interreligioso, ou seja, como fruto de uma decisão coletiva, sou pré-candidato a deputado federal pelo PSOL do nosso estado, Rio de Janeiro. É uma batalha, mas o objetivo é muito direto.
O fundamentalismo religioso tem sangue nas mãos. O fundamentalismo religioso é a base orgânica do Bolsonaro e do bolsonarismo. O fundamentalismo religioso ataca mulheres, negros, LGBTs, indígenas, quilombolas, irmãos e irmãs das religiões de matriz africana, e esse fundamentalismo se articula em Brasília, numa bancada que, via de regra, ainda vota contra o pobre, o povo, os trabalhadores e as trabalhadoras. O que a gente quer fazer? Colocar um pastor negro do campo da esquerda e da democracia em Brasília, para defender o Estado laico, para defender a democracia, para defender os direitos humanos e a justiça social, para ser uma disputa pedagógica, de enfrentar o fundamentalismo, dialogando com a fé do nosso povo e defendendo a democracia. Eu não vou fazer parte de uma bancada evangélica, acho que ela nem deveria existir. Eu quero ser um parlamentar de uma bancada negra, antirracista, popular, defendendo um país que não tenha mais fome, um país que não tenha mais múltiplas violências. Acho que o PSOL e a esquerda oferecer uma candidatura de um pastor vinculado a essa agenda, eu estou muito empolgado e vendo um sentido para isso e com chances reais de vencer. Então, todas as pessoas que entendem a importância dessa pauta para o nosso tempo, para vencer Bolsonaro e bolsonarismo, e entendem, gostam e admiram nossa caminhada, eu chamo para que possam entender esse projeto, participar desse projeto, porque não é um nome, não sou eu apenas, é fruto de um projeto coletivo, e na agenda da defesa da democracia no Brasil tem que estar derrotar o fundamentalismo religioso. Pastor, eu queria muito agradecer a você essas palavras aqui e desejar sorte, porque a gente precisa de pessoas como você lá dentro, né, que tem essa predisposição e essa vontade de mudar. A gente precisa de pessoas com essa capacidade de peito aberto e de receber isso de uma forma que é mais agradável possível, mais leve possível, que a gente sabe que não vai ser isso que você vai enfrentar, mas eu te desejo sucesso, sim, desejo felicidade na sua trajetória e contando com a gente, com a equipe do Pasquim, para isso daí. Né? Obrigado, excelente entrevista, muito obrigado mesmo e vamos em frente. Muito obrigado. Obrigado, gente. Valeu, irmão, valeu. Pessoal, eu queria convidar vocês para acompanhar as redes sociais, para acompanhar todo o trabalho, todo o projeto aí do pastor Henrique Vieira. Então, fiquem ligados, acompanhem direitinho, que no final aí vai estar a descrição aí e o link para você acompanhar as redes sociais dele, tá joia? Fiquem com Deus e um forte abraço. Valeu. Tchau, gente.